Essa aula aqui é extremamente importante, não só para nossa disciplina, tá, pessoal? Mas é importante também para todas as disciplinas ali da área de zoologia, onde a gente vai entender alguns conceitos, pessoal, extremamente importantes, que diz respeito à evolução dos animais, ok? Então, o tema da nossa aula hoje é origem e evolução, né, dos metazoários, né, triblásticos, bilatérios, né? Então a gente vai ver características gerais ali da árvore dos metazoários. Então, quem são os metazoários? Os metazoários ali são também chamados de animais, né? Hoje, eles incluem aproximadamente 1.200.000 espécies, tá, de organismos. Isso representa aproximadamente 60% da diversidade de todos os organismos vivos, né? De todos, se você contar ali fungos, bactérias, tudo, né? Opa, continuar na chamada aqui só para ter certeza. Bom, então inclui 60% aí de todos os organismos, incluindo todos os seres vivos, ok? Bom, então um dos pontos importantes dessa aula é entender, bom, o que aconteceu, né, dentro desse grupo, tá? Que ele é tão diverso, né? Que gerou essa diversidade impressionante em termos de número de espécies, mas não só em termos de número de espécies, né, pessoal? Em termos de diversidade, em termos de estruturas morfológicas, e a gente tem uma característica muito interessante que está dentro dos animais, que a gente vê em grupos de protozoários, mas de maneira reduzida, e muitos organismos pluricelulares, como os vegetais, não têm, que seria movimento, né? Então, esse movimento rápido, direcional, que a gente encontra dentro dos animais, é uma das características exclusivas desse grupo, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente já viu essa filogenia, né, na aula passada, falando dos principais grupos de protozoários, os animais que estão nesse ponto aqui, né, ó, aqui, ó, os metazoários, estão nesse ponto, está dentro do grupo Ophistoconta, a gente fala um pouquinho desse grupo na aula passada, alguns dos seus membros, né, e aqui está Metazoa. Uma questão, pessoal, que a gente sempre debateu e até hoje é debatida, seria qual grupo protista, na verdade, deu origem aos metazoários, né? Como esses primeiros animais eram? Quais eram os ambientes onde esses animais viviam? Ou como ocorreram as alterações, né, da unicelularidade para a pluricelularidade? Então são questões ainda debatidas, né, entre os biólogos e não estão completamente compreendidas, tá? Então ainda há muita discussão sobre esses assuntos, ok? Mas a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas com esta aula. Bom, quem são os metazoários? Então a gente já viu, né, na aula passada aí, né, um pouco dessa filogenia, mas a gente vai ver isso em maior profundidade agora, né? Os metazoários que tá nesse ponto aqui, ele compartilha um ancestral comum com do grupo protista chamado Iguanoflagellata, tá? São várias as hipóteses que sugerem que Iguanoflagelado é realmente o clado irmão dos metazoários. Essa hipótese é baseada puramente em análises moleculares, mas pode ser sustentada por algumas evidências morfológicas, como, por exemplo, Guanoflagelados é um grupo de protistas coloniais que apresentam um flagelo, ok? Essas células se parecem muito com as células que a gente encontra aqui em poríferos, os coanócitos. Então, é possível que, né, se pensar que aqui tem mais de 1 bilhão, né, 1 bilhão a 700 milhões de anos ali, que é o intervalo de quando surgiu a linhagem metazoário e ela divergiu dos conoflagelados, né, você tem muita modificação dentro dos clados desde o seu ancestral até o presente. Então isso torna
muito difícil a gente traçar essa história até o passado, né? Mas a gente tem, ainda a gente retém, porífera retém ainda esses coanós, são células flageladas, e a gente tem várias células em vários grupos de metazoários que têm flagelos, tá? Qual é uma célula de cordado que tem flagelo? Até cordado tem flagelo, os espermatozoides, tá? Então acredita-se que a presença de flagelo em vários grupos de metazoário seja uma evidência, sim, da nossa ancestralidade em comum com os coanoflagelata, tá? Então a gente tem evidências moleculares e morfológicas, principalmente a presença de flagelos em vários grupos aqui de metazoário. Então isso sugere que os metazoários eram, na verdade, são um grupo irmão, um grupo relacionado à clonoflagelata, tá? Bom, metazoário. Metazoário, pessoal, inclui uma grande diversidade de filos. A gente tem hoje 34 filos que sobreviveu, né? Aqui a gente, na verdade, sabe que sobreviveu desde o Cambriano até agora, porém, há a possibilidade de ter bem mais do que 34 filos, né? A gente ainda está estudando, procurando coisas no fundo dos oceanos, no fundo dos lagos glaciais e assim por diante. Tanto que alguns filos foram descobertos recentemente. E não só foram descobertos recentemente, mas alguns já se conhecia, só que estava classificado em outros grupos, né? Por exemplo, a coelomorfa, se eu não me engano, estava classificada em plateumintos, né? Evidências moleculares colocam eles como grupo irmão de que seria de protostômios, né? Lofotrocozoários mais ictiozoários, mais deuterostômios, né? Então seria protostômios mais deuterostômios, incluindo, né, caetognata, que está nesse ponto aqui. Então, esse filo a gente já era conhecido, porém, né, numa posição mais basal a protostômios mais deuterostômios, incluindo caetognata, aparentemente é um filo diferente dos plateumintos, né? Então, foi-se necessário uma classificação de filo para ele. Mas, entre outros, foram descritos mais recentemente, como o Placozoa, que, se eu não me engano, foi descoberto dentro de um aquário, tá? Entre outros, Micrognathozoa, né? E outros filos aqui menores, então tem uma descrição bem mais recente. Ok, pessoal, então a gente tem hoje aproximadamente 34 filos de metazoários descritos, né? E na nossa disciplina, inicialmente, a gente vai focar nesses primeiros filos aqui. Depois a gente vai dentro para Lophotrochozoário, que seria esse grupo aqui. Depois vocês vão ter uma disciplina exclusiva para Kidzozua. E vocês vão ter, na verdade, Kidzozua e Deuterostômios basais, ou seja, esse grupo aqui. Depois vocês vão ter duas disciplinas que incluem Chordata, tá? Então, dentro do filo Chordata, que está vertebrados, que é um dos filos, não é o mais diverso, mas é um dos mais importantes, porque inclui os seres humanos. Ok? Bom, o entendimento da aula de hoje, nós vamos partir, né, para o entendimento de como aconteceu essa evolução inicial. Então, como a gente tem, como é que os animais, umas células, né, do tipo flageladas aqui, se uniram e formaram organismos multicelulares com formato de blástula. A gente vai te falar lá de blasteia, que está relacionado diretamente com essa estrutura no início do desenvolvimento embrionário chamada de blástula, até a formação da gástrula, que forma dois folhetos germinativos aqui, e até a formação dos organismos triploblásticos, que tem 3 folhetos germinativos e está associado diretamente à simetria bilateral. Então é isso que a gente vai falar basicamente na aula de hoje, como isso daqui evoluiu. Posteriormente a gente vai falar um pouquinho, né, do surgimento dos organismos com larva trocófora, que são os lofotrocozoários, tá? Basicamente isso que a gente vai falar então nessa aula, entender a evolução inicial desse grande grupo, os metazoários. Pessoal,
Isso daqui representa um pouco, né, essa figura, representa um pouco do que a gente acredita que aconteceu, né. A gente tem, a partir de ancestrais, né, protistas flagelados, esses protistas flagelados, eles começaram se a agrupar, tá, formando, né, protistas flagelados coloniais. Então a gente acredita que o ancestral de todos os animais eram protistas flagelados coloniais. E em algum momento desse período, alguma dessas células aqui se diferenciaram em organismos, né? Na verdade, algumas dessas células se diferenciaram com uma função diferente. Tá? Então você tinha um organismo colonial, até que uma das células falou: não, ao invés de eu ficar responsável por todos os processos necessários para a manutenção de um organismo vivo, eu vou ficar só com a função de reproduzir, enquanto a outra célula vizinha minha vai ficar com a função de se alimentar, e eu pego o alimento dela, depois que ela absorveu os nutrientes, eu vou lá e absorvo os nutrientes a partir dela. E ela não vai precisar mais reproduzir, então eu sozinho vou fazer essa função de reprodução. É mais ou menos isso. É aí que surge o primeiro metazoário, tá? Acredita-se que, bom, indo aqui na árvore, sem pegar o caminho dos poríferos, mas pegando na linhagem que dá origem aqui aos outros grupos mais complexos, em algum determinado momento acredita-se que surgiu um organismo parecido com a larva plânula, né, a larva plânula dos quinidários, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco, o porquê disso, mas essa larva plânula aparentemente tem uma simetria bilateral, então um dos organismos que surge nesse estágio evolutivo, a gente sai de uma simetria radial para uma simetria bilateral, aparentemente foi alguma coisa parecida com uma larva plânula que está presente aí dentro dos quinidários, e aí a evolução continuou, né? E até você ter organismos acelomados primitivos. Desses acelomados primitivos vai surgindo vários outros grupos, né, como aqui embaixo mesmo, né, algum período, um desses períodos aqui, né, do organismo colonial, já com algumas células diferenciadas, ou seja, um primeiro metazoário, provavelmente divergiu até os poríferos. Nesse estágio de larva plânula, provavelmente divergiu alguma coisa que foi até os quinidários. Quando os primeiros bilatérios, né, surgiram, derivou para clados muito parecido com os plateumintos, né? Então você já tem os primeiros protostômios surgindo aqui nesse clado, até que outras linhagens foram surgindo, mas principalmente os pseudocelomados. Então surge uma cavidade interna, né, já nos triploblásticos nesse período, na qual você tem alguns organismos pseudocelomados, depois você tem dois tipos de celoma que surgem, né, que é uma abertura completa no meio do corpo, e aí você tem duas linhagens, uma que dá origem aos celomados esquizocélicos e os outros aos celomados enterocélicos, né. Os protostômios, pessoal, são um dos grupos mais complicados para a gente analisar desse ponto de vista, né, porque olha, a gente tem que avaliar tudo, né, desde os primeiros organismos que deram origem aos poríferos, que a gente não sabe muito bem como eles eram, a gente tem hipóteses, né, tudo que a gente vai falar hoje nesta aula são hipóteses, até os quinidários que deram origem, na verdade as larvas plânulas, os organismos parecidos com larvas plânulas que deram origem a essas linhagens quinidária, a, a outros organismos que deram origem a linhagens como plateumintos, que a gente já classifica em protostômia. Então a protostômia, você tem linhagens aqui, por exemplo, molusca, artrópode, anelídeos, mais proximamente relacionados a deuterostomados, nesse caso, né, do que os próprios outros organismos de protostômios, ok? Então a gente vai falar um pouco desses caminhos evolutivos aqui, ok? Que está sendo representado por essa filogenia. Vamos começar então. 34 filos. 34 filos, esses 34 filos existentes hoje são os sobreviventes de aproximadamente 100 filos que surgiram lá no período cambriano, né? Num período que a gente chama de explosão cambriana, aproximadamente 600 milhões de anos atrás. Então, existem três hipóteses distintas para a origem daí dos metazoários.
e depois para essa, e aí outras hipóteses, né, para diversificação inicial desses grupos, tá? Então, todos os filos que a gente encontra hoje são sobreviventes de muito mais filos que provavelmente surgiram, na verdade bem mais de 100 deve ter surgido, é que a gente só conseguiu encontrar 100 filos aí no registro fóssil, mas pode ter existido outros, né, bem mais filos. Então, desses todos esses sobreviveu esses 34, mas possivelmente pode haver mais de 34 que a gente ainda não encontrou, tá? Então, mas como? Como isso daí surgiu? Como esses filos, essa explosão de diversidade surgiu lá no Cambriano, né? Então, existem três hipóteses para o surgimento inicial, né, dos metazoários, dos organismos dos animais, né, ou desses organismos multicelulares que a gente chama de animais. Existe a hipótese que ele surgiu de uma forma multinucleada sincicial, ciliada, na qual os limites celulares se desenvolveram posteriormente. Então, o que você ouviu falar de sincício, tá? Animais sinciciais é relativamente simples. Você teria um único citoplasma e dentro desse citoplasma vários núcleos celulares. Algo parecido com o músculo, né? Então você tem uma célula só, cheia de núcleos celulares lá dentro. Isso é chamado de sincício em biologia. E posteriormente, essa primeira hipótese diz que os limites celulares surgiram posteriormente. Então você havia um sincício grande, depois surgem os limites celulares, tá? Basicamente é isso, essa é a hipótese inicial para o surgimento dos metazoários. Por que que isso daqui é uma hipótese plausível para o surgimento dos metazoários? Porque existem muitas espécies ali de metazoários que são sinciciais, tá? Então, há a possibilidade de que tenha surgido de sincício. Porém, essa hipótese é muito pouco aceita. A segunda hipótese diz que os metazoários surgiram de uma forma flagelada colonial, na qual as células se tornaram mais especializadas e interdependentes. Isso é uma hipótese na qual a hipótese que eu falei para vocês anteriormente dos clonoflagelados, né? Então você tem um conjunto de células flageladas formando uma grande colônia e algumas células se tornaram começaram a adquirir funções diferentes. Essa é uma das hipóteses mais bem aceitas para a origem dos metazoários. E a outra hipótese é que metazoário, ou seja, os animais não é um organismo monofilético, tá? E existem razões para isso, para a gente discutir isso, né? Por quê? Porque os poríferos são muito diferentes, né? Então, quando você pega os poríferos, aqui cadê a filogenia? Aqui, ó. Então, os poríferos, né, eles são muito diferentes, eles não têm nem tecidos verdadeiros. Então, muitos acreditam que os poríferos não seriam um metazoário, né? Então, muitas pessoas sugerem que os poríferos não são um metazoário e que partindo de um outro ancestral, na verdade, metazoário seria isso daqui. Então, você tem dois ancestrais protozoários diferentes, um ancestral que deu origem aos poríferos e o outro ancestral que deu origem ali aos organismos diblásticos, né? Ou seja, os animais que têm tecido, menos os poríferos. Só que, pessoal, isso daqui é muito improvável, porque todas as filogenias que a gente constrói de metazoários coloca porífero como grupo irmão de todas as outras espécies de metazoário. Então, é o primeiro clado a divergir dentro de metazoário, né? Então, a gente não tem evidência nenhuma para sugerir que porífero não é um grupo monofilético, ou seja, que não é relacionado aos metazoários, a não ser por ele não ter tecidos verdadeiros, tá? E ele compartilha várias características interessantes, principalmente a presença desses cílios, né, desses flagelos, na verdade, que tem presente em clonoflagelata, que está presente em células poríferas, que está presente em muitas células ali de metazoários, inclusive os próprios espermatozoides, né? Então, os flagelos estão presentes em muitas espécies, em muitas células de animais. Então, provavelmente é uma característica compartilhada ali por muitos animais. Alguns podem ter perdido, outros podem ter mantido, mas você tem muitos metazoários que têm flagelos, né? Então essa hipótese de surgimento independente, né, de poríferos não é muito aceita também. Ok, pessoal? Existe uma ideia interessante com relação a isso, é que pode ser que porífero tenha tido tecido verdadeiro. É que a gente está falando, pessoal, de um grupo que surgiu há 1 bilhão, de 700 a 1 bilhão de anos atrás. Ou seja, é um grupo muito antigo.
Pode ser que o ancestral de Porífero tenha tido sim tecidos verdadeiros e depois Porífero perdeu esses tecidos, como uma adaptação, né, a uma vida totalmente, uma vida mais simplificada, uma vida mais simples do que a maioria dos outros animais, né. Então se você for um organismo séssil, você não tem movimento, talvez não tenha tanto sentido você ter tecidos diferenciados, muito complexos, se você tem um estilo de vida simples, se é séssil, você fica parado filtrando a água do mar. Então, na verdade, você pode ter acontecido uma perda de complexidade até, os poríferos, tá, diferentemente dos outros grupos aí. Bom, então, a hipótese mais aceita, pessoal, a hipótese flagelada colonial, né, então na qual você tem uma colônia de coanoflagelados, né, de células protozoários coanoflagelados, essa hipótese mais aceita, ela foi proposta por Haeckel, um grande pesquisador ali, pessoal, um grande biólogo, em 1874. Ele é o pai ali também da hipótese da Blasteia gastreia, tá? Então, o ancestral, na verdade, isso aqui representa o ancestral hipotético dos metazoários, era um conjunto de células, né, uma coluna de células flageladas, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho de Blasteia e Gastreia, bastante de Blasteia e Gastreia, vocês já vão entender o que é isso, né? Então, em algum momento, pessoal, alguma dessas células se diferenciaram, né? E, e vocês partem do que? Do coanoflagelado colonial hipotético para o primeiro indivíduo, o primeiro metazoário aqui hipotético, que é chamado de Blasteia por Haeckel. Isso não se assemelha muito a uma blástula, né? Em biologia vocês veem lá blástula e aqui no meio essa parte oca interna, a blastocele, né? É o espaço interno da blástula. Não é isso que vocês veem lá em embriologia? Vocês lembram de embriologia? Sim, exatamente. Então, o próprio Haeckel disse que a filogenia, na verdade, o desenvolvimento embrionário recapitula a filogenia. Isso é a hipótese da recapitulação. Então, isso daí nem necessariamente tem sentido, né? Mas em alguns pontos isso faz sentido sim, tá? Tanto que você pega lá muitos grupos de vertebrados e quando você olha para os ancestrais, os ancestrais não, no início do desenvolvimento embrionário, você consegue ver várias características, né, dos ancestrais dos próprios cordados, inclusive a notocorda. Inclusive nós temos notocorda e ela pode ser observada no início do desenvolvimento embrionário. Tá? Então, ele fala que o desenvolvimento embrionário ele recapitula a história filogenética. Isso pode ser verdade, sim. Então, nesse caso, a nossa blástula recapitula a história filogenética, lá para o início dos metazoários, onde surge um organismo que a gente chamou que ele, né, mesmo chamou de blasteia, tá? Esse organismo você teria dois tipos celulares, uma célula que tem a função praticamente de fazer tudo, né, que uma célula de um organismo faz, porém uma outra célula que tem a função exclusiva da reprodução, né. Então, aqui no colônia de clonoflagelado hipotético, as células fazem tudo, principalmente alimentação, né. Vamos dividir principalmente com alimentação e reprodução, né. Então você tem alimentação e ela também tem que fazer a sua própria reprodução, ou seja, ela tem que se dividir em 2 outras células filhas. Nesse caso aqui não, essas células aqui, que estão sendo representadas, essas daqui, têm função apenas de alimentação, e essa outra aqui, tem função reprodutiva. Tá? E nesse caso, a célula que tem função apenas de reprodução, ela adquire o alimento a partir das suas células vizinhas. Ok? Isso aqui é extremamente interessante. Então, isso que eu estou falando para vocês, pessoal, explica
um pouco a gastreia, a gástrula que vocês encontram no desenvolvimento embrionário nos animais. Só animal tem gástrula, só animal tem blástula depois. Blástula, depois tem gástrula, desculpa, inverti. Né? Só os animais têm blástula, depois gástrula. Né? E você vai ter uma blasteia, e depois você tem um outro organismo um pouco mais complexo que essa blasteia, que também está na origem dos animais, que é chamado de gastreia. Tá? Recapitulando novamente o desenvolvimento inicial dos animais. Olha que interessante. E outra coisa muito interessante desse ponto aqui, olha pessoal, a primeira divisão que vocês fazem quando vocês estão vendo disciplinas de biologia celular, embriologia, né, e histologia, é dividir organismos em células somáticas e células germinativas, não é? Não é isso que vocês veem lá no departamento de morfologia? As células somáticas são as células que não são responsáveis pela reprodução. E você tem a célula reprodutiva, né, que são as células germinativas. Né? Essa, então, pessoal, é a primeira divisão que aconteceu no início da evolução dos animais, uma célula exclusivamente reprodutiva e uma célula exclusiva que faz todas as outras funções, né? Claro que aí, no nosso caso, a gente tem diferenças importantíssimas em termos de células somáticas, formando tecidos e órgãos futuramente aqui na evolução animal. Mas no início, essa é a primeira divisão que acontece, tá? E um terceiro ponto aqui, além da gastro, além dessa divisão célula somática e germinativa, um terceiro ponto é que aqui surge a morte, pessoal. A morte nos animais. Na primeira vez na história da vida, há 1 bilhão de anos, surge a morte. O que é a morte? Bom, se você tem um organismo, esses organismos aqui, né, nos clonoflagelados colonial hipotético, você tem a divisão de um organismo em 2 organismos. Nesse caso, o que acontece é que você tem uma propagação indefinida das células, né? Então, uma célula se divide em 2 células, 2 se divide em 4, assim por diante, pode até crescer exponencialmente. Mas nesse caso, como agora houve diferenciação, uma célula depende da outra, tudo isso acaba sendo chamado de um único indivíduo, né? E a partir e esse indivíduo não vai sobreviver para sempre, porque a simples mitose vai gerar outra célula, mas não outro indivíduo mais. Então, uma hora esse conjunto celular todo vai morrer. Só que antes de ele morrer, ele tem que se reproduzir. Essas células fazem a reprodução, tá? Seja aqui, vamos pensar na reprodução sexuada, produzindo os espermatozoides e produzindo um óvulo maior, o espermatozoide vai fecundar o óvulo, gerando outro indivíduo multicelular. Então aqui, pessoal, surge a morte. 3 pontos importantes. Blástula, divisão de célula somática germinativa e a origem da morte, tá? E vejam como essa parte é muito interessante, tá? Bom, apesar disso, né, apesar dessa hipótese inicial de Haeckel, na verdade existem outras hipóteses possíveis também, mas a que a gente segue mais, a gente vai seguir nessa aula, né, é a hipótese Blasteia-Gastreia. Nessa hipótese Blasteia-Gastreia, diz-se o seguinte, que você tem um organismo colonial, já diferente, não, um organismo só com células diferenciadas, né, alimentação, reprodução, e foi surgindo organismos um pouco mais complexos. E essa complexidade, né, surgiu dessa forma aqui. Em algum momento houve a invaginação, né, de uma parte do organismo para o seu interior, né, algumas dessas células migrou para o interior, nesse espaço aqui vago, que seria o que a gente chama de blastocele, e aqui gastrocele. Tá? Então forma o que? A gástrula, segundo estágio do desenvolvimento embrionário. Olha que interessante, pessoal. Né? Então, organismos que tinham um formato parecido com uma gástrula. Então, existe essa hipótese aqui, então, que depois de uma blasteia surge a gastreia, organismos um pouco mais complexos, e tem essa hipótese aqui, que algumas células aqui poderia não, na verdade, você não teria uma invaginação da parede, mas algumas células simplesmente migrou para o interior, tá? E pode ter acontecido, sim, que a parede realmente invaginou e, ao mesmo tempo, algumas células também migraram, né? Pode ter até uma hipótese mista, do meu ponto de vista. Mas a gente vai seguir por essa hipótese aqui de Haeckel,
que é a hipótese Blasteia gastreia, tá? Tudo isso daqui, pessoal, eu estou passando pelos ancestrais dos metazoários. Lembrem que tudo isso daqui é hipotético, até porque a gente nunca, é provável que a gente nunca, o que é mais provável é que a gente nunca encontre um fóssil do ancestral dos metazoários. Por quê? Porque todos esses organismos aqui, pessoal, tinham corpo mole, não tem estrutura para mineralizar, estrutura mineralizada para formar fósseis, né, que são estruturas que são preservadas no registro fóssil, como acontece com ossos de vertebrados, entre outros organismos. Então, primeiro, eles não têm estruturas adequadas, né, para serem fossilizados, e segundo, o tempo de evolução disso é 1 bilhão de anos. Então, muito do que existia de registro fóssil, até a própria Terra apagou esses vestígios, né? Então é muito improvável a gente encontrar realmente o ancestral dos animais, ok? Para ter certeza se foi por um processo blasteia-gastreia, ou se for por migrações celulares que uma gastreia passou de uma blasteia, e se existiu mesmo uma blasteia, tá? Tudo isso daqui são hipóteses. Porém, então o que a gente vai fazer? Como é que a gente pode ter certeza que isso aconteceu? Olhando para os organismos atuais, né? Claro, olhando para o registro fóssil, daquilo que a gente consegue encontrar, e olhando para os registros atuais de morfologia dos organismos. Já falei aqui dos flagelos, né? Uma evidência morfológica de que possivelmente o clado irmão dos metazoários era quando flagelados, porque tinham flagelo, muitas células animais têm flagelos, têm cílios também, né? E outro ponto importante que está reescrevendo a história dos animais são, na verdade, o estudo de genômica comparativa, né? Você sequencia o genoma de todos esses organismos, compara dentro do genoma se eles têm genes em comum, né? Então a gente consegue traçar a história evolutiva para alguns genes que estão presentes lá na base, os organismos extremamente basais, como quinidários, os mesmos genes que estão presentes em quinidários, alguns estão presentes em seres humanos, tá? Então você consegue traçar algumas histórias ali, fazendo uma comparação do genoma entre diferentes espécies, tá? Bom, blástula surge como uma maneira de juntar células autônomas em uma federação, né? O que seria lá aqui, na verdade, é para falar exatamente o que eu falei ali na figura, né? Então, a blástula é para você formar um organismo, uma federação celular, né? E isso daqui dá origem à gastrulação, como eu já falei para vocês. Mas vamos passar a partir disso daqui, né? Essas primeiras células, essa forma ancestral, isso é interessante. Ela era radialmente simétrica, tá? Não são células de simetria bilateral, isso vai surgir depois. Futuramente também, muitas dessas células podem assumir outras funções, que a gente encontra células com essas funções dentro dos animais, por exemplo, células nervosas, células somáticas dos diferentes tipos, né? Então a gente tem ali vários tipos celulares, ok? Então, assim, muitas evidências que a gente tem encontrado hoje, principalmente as evidências moleculares, sugerem a hipótese, né, flagelada colonial, como a hipótese mais aceita, né, a mais provável, na verdade, para a origem dos metazoários. Ok? Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, né, principalmente na próxima aula, que a gente vai falar dos poríferos, mas existiram umas pressões, né, por pressões seletivas, né, que favoreceram a multicelularidade num determinado período da história da Terra. Por quê, né? Por que surgiu os animais multicelulares? Essa era uma dúvida, né? Por que eles surgiram? Por que não ficou tudo organismo unicelular? O que favoreceu a multicelularidade? Então, alguma coisa tem que ter favorecido a multicelularidade nesse período, né, de 1 bilhão de anos atrás. Provavelmente foi o aumento do oxigênio atmosférico e o aumento da pressão predatória. Tá? Então, você tem mais oxigênio, você permite surgimento de organismos mais complexos, principalmente se você for o quê? Um eucarioto. Né? Então, a gente já falou do surgimento dos eucariotos na aula passada.
Então, uma vez que você tem bastante oxigênio na atmosfera, permite surgimento de organismos, evolução de eucariotos mais complexos, que utilizam o oxigênio para obtenção aí de energia, tá? Uma segunda pressão, né, seletiva importante para o surgimento que favoreceu, né, o surgimento dos metazoários, possivelmente foi a própria predação, né? Então você teria, quanto maior é um organismo, mais a dificuldade dele ser predado, tá? Você pensar que quem fazia a predação nesse período eram outros protozoários, né? Esses protozoários predavam outros protozoários e assim por diante. Unicelulares predavam unicelulares, fagocitavam outros organismos. Se você fosse um organismo muito grande, ele não conseguiria fagocitar você, tá? Então o que favoreceu, um ponto importante, né, que provavelmente deve ter favorecido a multicelularidade é essa questão da predação, essa dificuldade de se predar organismos maiores. Então, as células se uniram, se juntaram, e aí ela não poderia ser predada tão facilmente por outros organismos. Então, tudo isso daqui provavelmente favoreceu a multicelularidade. Ok, pessoal? A gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula. Ok, pessoal, tranquilo então com relação a essa parte? A gente vai desenhar uma sequência evolutiva muito legal aqui daqui a pouco, né? Mas tem um ponto muito interessante da gente desenhar essa historinha, né, para a evolução dos metazoários, que é o surgimento dos planos dos animais, né? Bom, a gente tem 34 filos. O que significa 34 filos? Por que essa classificação de filos? O que eles representam? É, os filos animais, pessoal, eles representam os planos corpóreos possíveis, ou na verdade os planos corpóreos que existem dentro dos animais. Como assim os planos corpóreos? A forma do corpo, tá? Se você tiver, por exemplo, um artrópoda tem as suas características que definem a forma, o padrão básico do que é um artrópoda. Exatamente como acontece num cordado, exatamente como acontece em quinidário, exatamente como acontece em outros grupos, um anelídeo, entre outros, tá? Então você tem formas corpóreas possíveis. Então, surgiu ali no Cambriano uma grande quantidade de formas corpóreas, tá? Surgiu mais de 100 formas corpóreas. E sobreviveu apenas 34 formas corpóreas, pelo menos o que a gente sabe hoje. Ok? Então, por exemplo, se um ET vier de um extraterrestre, né, um ET vir de outro planeta e vir para o planeta Terra, vai ser uma forma corpórea que provavelmente evoluiu de uma maneira diferente do que as formas corpóreas que estão presentes hoje aqui no planeta Terra. Tá? Pode ter uma organização estrutural diferente. Por exemplo, a gente tem lá acordados membros anteriores e membros posteriores. Pode ser que ele tenha um membro na testa, né? Pode ser que ele tenha 3 pernas ao invés de 2. E assim por diante. Isso são planos corpóreos, formas corpóreas completamente diferentes. Tá? Então, todos os filos animais, eles vão ter uma forma corpórea base, tá? Então, nesse período, no Cambriano, foi o período da história da vida onde, a partir do momento que surge a multicelularidade, e por só existir, na verdade, por não existir outros organismos multicelulares, eles estavam surgindo naquele momento, no Cambriano, a natureza começou a testar formas corpóreas. Entende? Começou a agrupar as células em diferentes formas possíveis. Né? Isso aconteceu relativamente rápido em termos evolutivos. Todas as formas corpóreas surgiram no Cambriano. E depois do Cambriano não surge mais nenhuma forma corpórea. Tá? Então é muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar disso daí, mas cada filo representa uma forma corpórea exclusiva daquele filo. Isso, pessoal, é utilizado uma palavra, né? Uma palavra que eu nem sei se é francesa, se é latim, ou misturou as duas, mas francês veio do latim, pode ser que seja também as duas coisas, né? Isso é chamado de Bauplan, tá? Então, o que é um Bauplan? São formas corpóreas. É a mesma coisa, Bauplan é igual a formas corpóreas, tá? Então, nesse período, no Cambriano, surgem todas as formas corpóreas dos animais. Né? Alguns filmes de terror, ou filmes de alienígena, a gente não tem ideia, na verdade, como poderia ser um alienígena. O que você faz? Né? Que muitos desses filmes fazem. Eles pegam a forma corpórea
de algum desses filhos do Cambriano que foram extintos, né? Eles surgem e depois rapidamente são extintos, né? E colocam ele como alienígenas, né? Se você pegar, por exemplo, eu não sei de muitos, mas se você pegar MIB, Homens de Preto, você tem certeza que você vai encontrar um monte de alienígena que se vai se parecer com faunas extintas do Cambriano, tá? Então tem muitos filmes que representam os possíveis aliens, né? Com essas formas corpóreas que existiu, né? Que para nós, na nossa visão, parece um alienígena, parece coisa de outro planeta, é porque a gente não estava lá vendo o início da vida, né? A gente podia observar diretamente o início dessas formas corpóreas lá no Cambriano, né? Porque nós mesmos somos o resultado da evolução, né? Nós não estamos à parte, nós somos a evolução. A gente às vezes tem mania de se colocar como uma parte da evolução, mas nós somos o resultado da evolução. Então nós somos o resultado de uma evolução de uma forma corpórea que está chamada de cordados, tá? Nós somos o filo cordado, a gente faz parte da forma ball plan dos cordados, né? Aí vem uma questão, né? Bom, será que esses filos, ou seja, essas formas corpóreas, são as únicas formas possíveis, né, no planeta? E a resposta é não, né? Não é as únicas formas corpóreas possíveis. Podem surgir outras formas corpóreas? Poderiam ter surgido. Por que é muito improvável que não surja mais? A gente já vai discutir isso daqui a pouco. Mas por que é muito improvável que não surja outras formas corpóreas, né? Que essas sejam as formas corpóreas que tenham surgido ali. E foi isso. Por alguns motivos, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas pode surgir outras, poderiam ter surgido outras formas corpóreas. Só que foram essas as que sobreviveram, tá? Se a gente olhar, existe um depósito no Canadá chamado de Burgess Shales. Nesse depósito fóssil, né, é encontrado 20 formas corpóreas, né, ou seja, representando aproximadamente 20 filos, que nunca se desenvolveram em descendentes nas camadas superiores. Isso é muito interessante, tá? A Bruges Shales lá é uma região do Canadá onde a gente encontra muitos filos, e esses filos não se desenvolveram em formas, né, diferentes aí. Que são encontrados 20 filos que não se desenvolveram outras formas corpóreas. Que, na verdade, que não se desenvolveram até o período atual, ou seja, elas surgiram e logo foram extintas, né? É isso daí. Ok, pessoal? Aqui só para vocês terem uma ideia de algumas dessas formas corpóreas, mas essas daqui se desenvolveram sim, tá? Picaia é um ancestral cordado, né? Então esse daqui é o nosso ancestral. Estávamos lá, essa forma, acho que se não me engano, estava lá presente nos mares do Devoniano, né? O ancestral dos peixes, que é o ancestral dos tetrápodes, que é o ancestral dos amniota, que é o ancestral dos, né? De nós, seres humanos. Ia chegar até nós, mas ia demorar muito. Ok? Então a picaia é um dos cordados ancestrais, né? Uma forma, o bauplen cordado, né? Esse bicho aqui, o Pabina, provavelmente é um ancestral dos artrópodes. Tá? Esse bicho estranho, ele tem uma probóscide aqui ao lugar da boca, né? E provavelmente isso aqui serão brânquias laterais, né? Então esse bicho aqui é um ancestral dos artrópodes, ok? Bom, então nesse período, pessoal, tem muitas formas interessantes, né? E, bom, agora eu vou apresentar algumas explicações porque essas formas não surgiram mais, tá? Porque surgiu só no Cambriano. E por que que ela não surgiu e não tem surgido nas eras subsequentes ao Cambriano, tá? Bom, a primeira hipótese, a primeira ideia, não sei se já ouviram falar sobre essa questão e o modelo de Kaufman de 93, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas você tem algumas. Esse modelo é muito interessante, ele fala dos picos adaptativos, né? Ou picos e vales de aptidão. O que significa isso? Bom, Cambriano, 1 bilhão de anos atrás, né? Tinha
algum outro organismo multicelular lá para competir, né, por recursos com os filhos que estavam surgindo? Não. Então, pessoal, você poderia gerar, né, a natureza poderia gerar qualquer forma de animal, qualquer forma mesmo, que ela ia conseguir encontrar recursos no meio para sobreviver, tá? Ela conseguir encontrar alimento, ela ia ter espaço. Então ela precisava ser uma forma adaptada, muito bem adaptada ao meio dela? Não, tá? Então, se você pensar, olha aqui, você poderia gerar formas com alta aptidão, ou seja, aqui no pico, e formas sem nenhuma aptidão, né, para o meio na qual ela vivia. E mesmo assim ela ia sobreviver muito bem, porque ela não tinha competidores. Tendo comida lá, temperatura da água adequada, ou quase adequada, ele já ia sobreviver, né? O problema foi que, problema e não problema, né? Na verdade, então, nesse período, a natureza testou as formas, gerou uma quantidade enorme de formas. E nem todas essas formas eram adaptativas, né? Então, gerou lá uma quantidade enorme de formas. Só que algumas dessas formas eram melhor adaptadas, ou logo surgiu formas melhor adaptadas, espécies melhor adaptadas. E aí o que aconteceu? Essas formas melhor adaptadas, concorrendo por nichos com as menos adaptadas, levou as menos adaptadas à extinção, né? Por falta de recursos ou por mudanças do próprio ambiente, né? Essas formas não conseguiram se adaptar muito bem, as outras conseguiram se adaptar melhor, e assim por diante. Tá? Então, nesse período, a natureza testou. Mesmo não sendo formas muito bem adaptadas, ela conseguiria sobreviver. Porém, o que aconteceu logo após o Cambriano? Quando as formas nos picos adaptativos já tinham surgido. Ou seja, tinha surgido um cordado, tinha surgido a forma do artrópoda, tinha surgido a forma do quinidário, que estavam nos picos adaptativos. Se outro filo surgisse aqui, ó, não muito bem adaptado, depois do Cambriano, por exemplo, lá no Ordoviciano, que é pós-Cambriano, né, ou no Siluriano, se outra forma surgisse aqui, ela teria que competir por recursos com as formas muito bem adaptadas. Por isso que nos últimos 700 milhões de anos não surgem novos filos, não surgem novos ball plants, tá? Por quê? Porque esses filos têm que concorrer, né, diretamente com essas formas muito bem adaptadas. Mas você fala assim, não surgem mais filos, mas surgem novas espécies, novos gêneros, novas famílias. Surgiram, né? Por quê? Porque, pessoal, novas espécies, novos gêneros, novas famílias ou novas ordens não são mudanças completas da forma corpórea, né? Você não vai ter, se surgir um novo primata, não vai ser um macaco com 7, vai ser um macaco igual a Shiva lá do Mortal Kombat, né? Ou seja, que tem um monte de braços unidos ao abdômen todo. Ou seja, você não muda tanto a forma. Uma nova espécie de lambari ainda vai ser um lambari, né? Uma nova espécie de cascudo ainda vai ser um cascudo. Uma nova espécie de inseto ainda vai ser um inseto, né? Então você não muda, você não reorganiza completamente o corpo dele. Então ele vai estar as mudanças que acontecem após o Cambriano em termos adaptativos são pequenos ajustes evolutivos em relação ao nicho ecológico. Não é uma mudança completa que acontece quando surge um novo Bauplan, tá? Então, a partir desse momento, né, a partir da origem nesses novos Bauplans, você não tem novas reorganizações completas do corpo dos organismos, tá? Aqui eu trouxe só uma figurinha para exemplificar para vocês. Isso daqui são os agnatas, né? Peixes sem mandíbula. Bom, peixe sem mandíbula, se surgisse de novo hoje, ele teria condição de competir com, por exemplo, o que vocês conhecem de peixes ali, extremamente predadores, por exemplo, um tubarão, o ciclídeo africano, entre outras espécies de peixes que são extremamente predadoras. Você imagina um peixe que sem a mandíbula, o que ele ia conseguir comer em comparação a esses peixes de mandíbula que existem hoje? Então, pessoal, com certeza ele não ia conseguir competir. Se surgisse novamente então formas cada vez mais
bizarras, elas não iam conseguir competir por recursos, né, com os organismos que já estão hoje muito bem adaptados nos nichos ecológicos. É muito parecido também com o que a gente vocês vão ouvir falar com a evolução dos mamíferos. Muitos de vocês já ouviram, os mamíferos conseguiram evoluir quando os grandes dinossauros foram extintos, né? Não todos foram extintos, as aves estão presentes aí, tá? Então, nem todos os então, quando os grandes dinossauros foram extintos, por quê? Nichos ecológicos se tornaram vagos após a extinção dos grandes linhagens de dinossauros. Os mamíferos conseguiram colonizar e se diversificar. Então, pessoal, todos os nichos do planeta estão ocupados. Se um ET quiser vir para cá e sobreviver na planeta Terra, ele vai ter que competir com as formas que já existem no planeta Terra. Não necessariamente ser um ET inteligente. Não importa, qualquer organismo que venha para o planeta Terra vai ter que competir com o planeta Terra, competir com as espécies que estão presentes no planeta Terra pelos nichos. Tá? Então, é muito improvável que esses organismos com planetas completamente diferentes podem até surgir, mas eles, se surgir, vai ser rapidamente extinto. Né? Pode ter até surgido, mas foi rapidamente extinguido, porque não tinha forma de competir com as formas muito bem adaptadas presentes, né, no planeta. Ok? Tranquilo, pessoal? Bom, esse é um ponto importante. Né? Uma outra questão que se diz respeito ao por que tantos filos, né, ou seja, tantos bauplanos diferentes surgiram no Cambriano, é que o genoma das espécies não estava estabilizado. O que significa isso? Hoje, pessoal, se você alterar um gene num ser humano, dependendo do gene que você alterar, você leva uma doença gravíssima e o organismo não consegue sobreviver. Se você alterar poucos cromossomos, você já tem aquele monte de doenças cromossômicas, né? Trissomia do 21. Na verdade, trissomia do 21 e trissomia de um ou outro gene ali, né, sexuais, duplicação, até deleção, gera organismos que conseguem sobreviver, mas com problemas. Mas se você pegar todos os outros cromossomos, você duplicar ele, o organismo morre já no próprio desenvolvimento. Então, você não consegue fazer grandes alterações genômicas. Para você gerar um ballplane completamente diferente, você tem que fazer reestruturação completa a nível do DNA. Então, o DNA, os organismos hoje estão com seus genomas bem mais estabilizados. Qualquer alteração não leva à formação de um novo organismo completamente diferente, um novo ballplane, uma nova forma corpórea. Leva, sim, à morte daquele organismo. Então, né, nesse período, no período inicial, no Cambriano, você tem, né, surge várias formas diferentes, principalmente porque você tem a possibilidade de alterar drasticamente o genoma gerando diferentes formas, ok? Uma outra questão importante que surge no início dos organismos é alternância de gerações, né? Então você tem aqui, talvez, na verdade, essa falta de estabilidade do genoma, que é o que possibilita essa alternância de gerações, mas é algo que a gente vê aqui. Você fala, nossa, que coisa esquisita que acontece dentro dos, dos quinidários, por exemplo, alternância de geração, né? Uma fase de medusa. Então, se eu sou medusa, meu pai vai ser pólipo. se meu, não, meu pai foi pólipo, né? Se eu sou medusa, meu pai foi pólipo. Se eu sou medusa, meu pai foi pólipo, e meu filho também será pólipo, mas o meu neto será medusa, né? Então é alternância de gerações em formas diferentes. Isso só é possível em organismos que não têm um genoma tão bem estabilizado. Então, no início da evolução, surge sim diferentes organismos que têm essa capacidade de alternar gerações, tá? E aí você tem alguns grupos que apresentam isso. E uma outra coisa que surge no início da evolução, também possivelmente por genomas não tão estabilizados, ou sei lá, por outros motivos, é a metamorfose. A metamorfose tem um motivo ecológico, né? A metamorfose, por exemplo, esse organismo tem larva, forma larval. Grande parte dos metazoários, isso aqui é uma larva plânula, uma larva de quinidário. E grande parte dos metazoários tem um estágio larval e um estágio adulto com metamorfose no meio. Então, meu M tá horrível aqui, né? Metamorfose no meio, tá?
A metamorfose, ou seja, a mudança completa da forma do larval para o adulto, é um padrão dentro dos metazoários. E o motivo disso é porque a larva ocupa normalmente um nicho ecológico diferente do adulto, então não há competição direta entre a forma larval e o adulto. Então você pode gerar milhares de indivíduos larvais numa reprodução, que nem, por exemplo, os quinidários, e essas larvas não vão competir por recursos com os pólipos adultos, tá? Então, normalmente é isso que acontece, né? Por esse e outros motivos. Então, você tem organismos iniciais na evolução, alguns com alternância de geração, e a grande maioria dos animais, né, retém essa característica de ter uma metamorfose. E aparentemente isso é importante na evolução deles, porque a forma larval não compete com o indivíduo adulto, tá? Um outro ponto interessante de você não ter organismos, né, com genoma estabilizado é que qualquer mutação somática que aconteça, por exemplo, aqui uma mutação nos pólipos, né, como o pólipo tem reprodução assexuada aqui para a fase de medusa, né, essas mutações podem ser propagadas rapidamente, né, ou seja, gerando variação, né, num início onde você não tinha muita variação, muitas formas possíveis ainda, né, muitos ballplans e assim por diante, um genoma desestabilizado, na qual você pode alterar ele indefinidamente por milhares e milhares de mutações, essa reprodução assexuada, misturada com a reprodução sexuada, né, porque a reprodução sexuada gera variação, e a assexuada tem a capacidade de propagar essa variação rapidamente, porque você pode brotar aqui de um indivíduo milhares de outros indivíduos, né? Então, a reprodução assexuada permite transmitir rapidamente essa variação para os outros organismos. Então, organismos genoma desestabilizado, gerando uma porrada de mutações, né, que podem ser propagadas de maneira sexuada. Tá? Por isso que essa reprodução assexuada ela foi mantida também dentro dos metazoários. Muitos organismos realizam reprodução assexuada, tá? Porque apesar de ela não gerar mutação, a mutação gerada ela pode ser propagada rapidamente devido através de reprodução assexuada, tá? Tem outros motivos também que a gente vai abordar isso dentro dos grupos especificamente. Um outro exemplo, uma outra possibilidade, né, para o surgimento ali, motivos, né, para o surgimento de novos filos, é quando essas mutações aconteceram. Se essas mutações aconteceram em células no início do desenvolvimento, por exemplo, nas primeiras células aqui, quando você tem uma blasteia, né, o estágio de blástula, qualquer mutação nessas células vão levar à formação de indivíduos cada vez mais diferentes. Tá? Então, quanto mais cedo for a mutação, a modificação, maior vai ser a variação gerada posteriormente. Né? Então, lembra lá, se você estiver dentro do corpo da sua mãe, né, durante o desenvolvimento embrionário, e nessa fase, se usar muitas drogas, fumar, ou beber, ou qualquer tipo de coisa, pode gerar mutações e você levar a problemas no desenvolvimento, né? Ou seja, gerar um organismo com um problema genético. Isso é válido também em termos evolutivos. Se você alterar alguma mutação no início do desenvolvimento, né, você pode gerar uma forma corpórea completamente diferente. Isso é interessante lá no Cambriano, né? Então você tem lá pequenos organismos que durante o desenvolvimento deles, se você se sofrerem mutações, pode gerar uma forma corpórea diferente, tá? Então você está testando, a natureza está testando novas formas corpóreas, levando a mutações no início do desenvolvimento. Ok? Isso daqui eu não ia. Isso daqui eu não ia passar para vocês. Tá? Eu acho que eu esqueci de deletar. Tudo bem. Modularidade. Né? Aqui é só para mostrar para vocês uma coisa. Modularidade é uma questão interessante. Talvez vocês tenham visto isso daqui em evolução, né? Ou vão ver em evolução, mas é importante para explicar as formas do corpo, né? Então, essa aula aqui é interessante, ela integra, na verdade, várias áreas do conhecimento para mostrar como foi a evolução
dos metazoários, né? Porque não adianta a gente falar só em termos anatômicos, né? Falar só, o porífero tem tais, antozoa, medusozoa e assim por diante, e você decorar aquelas características, mas você não entendeu por que que existem formas, por que que surge, na verdade, alternância de gerações lá em medusozoários, por que que antozoários não tem, ou por tem outras características, e por que que um tem celoma, outro não tem celoma, porque ele é radial, não é radial, e assim por diante. Isso é mais interessante da gente entender, né, em termos de evolução animal, num primeiro momento, do que ficar decorando as características específicas de cada grupo. Pelo menos essa é a minha visão, né? Essa visão evolutiva das coisas, antes da gente chegar na... Claro que a anatomia vai ser importante, né? Vocês querem, estão sedentos para olhar a anatomia dos grupos, né? Mas eu acho que esse entendimento inicial é extremamente importante. Um ponto é modularidade, tá? Ou seja, evolução em módulos. O corpo, né? Então, assim, por que que isso explica uma coisa, modularidade? Explica porque você tem formas tão diferentes. Porque às vezes o nosso próprio cérebro, quando olha para um organismo, a gente olha para aquele organismo, mas não parece que ele é, originou, né? Parece que, sei lá, milhões de anos de evolução, eles são tão diferentes, um ou dois organismos, que você fala, nossa, como é que isso daí pode ter um ancestral comum, né? E quando a gente entende esses processos que eu estou mostrando aqui na aula, isso mostra como isso é possível, como a gente poderia partir de organismos simples e gerar organismos tão complexos, ou por que, na verdade, um mamífero, como um cetáceo, tem um rosto, né, um focinho bem alongado, enquanto um primata tem um focinho bem achatado, né? E entre os primatas, nossa espécie humana é que tem um focinho mais achatado, formando a face, tá? Deixa eu continuar aqui, senão ele vai parar do nada aqui a gravação. Então, pessoal, modularidade. O que é modularidade? Os organismos são constituídos de unidades que são coerentes em si e ainda parte de uma unidade maior. Ou seja, você tem células formando tecidos que formam órgãos, que formam sistemas. Isso daqui é a base das disciplinas de morfologia que vocês têm lá, não vegetal, né? Morfologia animal, que vocês têm lá no departamento de morfologia. Hoje de biologia estrutural, né? Setor zoologia, setor morfologia. Durante o desenvolvimento, muitos desses tecidos e órgãos, até sistemas, eles vão evoluir em módulos, em campos morfológicos, né? Por exemplo, os membros evoluem de uma forma única, as estruturas do olho se originam de uma vez só, né? Com as estruturas todas se encaixando, a face evolui de uma vez só. De tal modo que, se você gerar algumas mutações, por exemplo, os ossos da face, você vai alterar, para alterar apenas um osso, os outros ossos ao redor vão ser alterados também, tá? Então, se você mutar alguns poucos genes que poderiam gerar um focinho mais alongado, né, a partir de apenas um osso, você mutar alguns ossos que estão responsáveis para gerar um nariz mais alongado, todos os ossos que sustentam o nariz, por exemplo, vão se modificar junto. Tá? Isso é evolução modular. Então, então não é tão difícil a gente partir de uma estrutura e mudar para uma outra estrutura, sendo que apenas para mudar para uma outra estrutura é necessário a gente gerar mutações em um dos tecidos, por exemplo, uma das estruturas apenas, tá? E então, assim, a unidade modular, ela permite que diferentes partes do corpo mudem sem a interferência de outras funções, tá, pessoal? Então, isso é interessante. Você altera o focinho, mas você não altera a própria função dele, né, em termos estruturais da face. Por exemplo, você só teria um focinho mais alongado, um focinho mais achatado, tá? E para fazer isso, você precisaria apenas de algumas mutações em algumas estruturas específicas, tá? Modularidade, pessoal, ela está associado ali a algumas coisas, por exemplo, dissociação, duplicação e divergência e coopção, né? São 3 pontos importantes. Tá? Esses princípios aqui, eles vão operar em todos os níveis de desenvolvimento, mas eu não vou
entrar em detalhes com relação a eles, né? Só algumas coisinhas, por exemplo, heterocronia e alometria, né? Então, ó, você mantém um tipo de estrutura. Se você, por exemplo, alongar esses ossos aqui da face, ó, o maxilar, o pré-maxilar, aqui em cima, ele vai ter que ser alongado junto, tá? Isso que é evolução modular. A face toda evolui, né, como um único módulo, em que todos esses ossos estão harmoniosamente articulados uns com os outros. Então, se você mexer com um, vai mexer com o outro, tá? Isso faz parte da alometria, heterocronia, algumas outras questões que a gente não vai abordar em detalhes aqui. Por que que eu estou falando isso? Porque isso daqui explica porque você teria tantas formas diferentes dentro dos metazoários como um todo, a partir de bom, você tem mamíferos, né? Lá, os mamíferos. Poxa, mas você tem mamíferos com todo tipo de forma. Não era para os mamíferos ser muito parecido entre eles? Né? Não. Se a gente pensar em termos de modularidade, não. Porque poucas mutações já alongaria o nariz. Poucas mutações já que alongou o nariz, por exemplo, alongaria com ele a maxila, né? E assim por diante. Então você consegue apenas por ter evolução modular, você consegue alterar apenas uma estrutura óssea, digamos essa estrutura aqui, e você alteraria as outras, gerando no fim uma forma completamente diferente. E aí você olha para a cabeça do ser humano e a face de um cetáceo e parece coisas completamente diferentes. Parece que tem 10 milhões, parece que tem que ter tido 100 milhões de anos de evolução para uma coisa mudar para outra. Tem que ter tido infinitas mutações e não necessariamente, tá? Isso que é muito interessante quando a gente pensa em evolução modular. Então, por isso você vê tantos organismos, tantos metazoários com formas completamente distintas, porque a evolução acontece de forma modular. Ok? Duplicação e divergência é outro processo, isso daqui eu não era para falar para vocês. Mas você pode ter genes que se duplicam, tá, pessoal? Alguns genes se duplicam e atuam e na verdade vão gerar, vão assumir funções diferentes, tá? Por exemplo, o casco da tartaruga. Por que cascada da tartaruga tem casco? Os genes que realizam o desenvolvimento do casco na tartaruga são genes responsáveis o mesmo gene responsável pelo desenvolvimento do membro. Então, o que aconteceu? Os tetrápodes, né? Você tem alguns genes lá, gene X, gene Y, não sei o nome desses genes, Z, são 3 genes, eu não sei quantos são vários. Mas esses 3 genes poderiam ser responsáveis pelo quê? Pelo desenvolvimento do membro. E aí, o que a evolução fez? Duplicou eles. Então, você tem o X linha, Y linha e Z linha. Eu não devia ter feito esses chifrinhos aqui nele, né? Deixa eu pagar isso. Então, você tem os originais X, Y, Z e depois você duplicou. Agora você tem o X linha, Y linha e Z linha. Tá? Só que esse X linha, Y linha e Z linha não vai montar mais membro. Por quê? Porque já tem um membro para desenvolver, já tem os genes para desenvolver um membro. Então, esse daqui pode assumir outra função. No caso, aqui, desenvolvimento do casco da tartaruga. Isso é muito interessante. Então, quando você duplica o genoma, quando você duplica alguns genes, esses genes podem assumir outras funções, tá? E essas outras funções que são assumidas levam ao aumento de complexidade, né? Então, você aumentando a complexidade genômica, você pode aumentar a complexidade morfológica, ok? Então, isso que aconteceu nas tartarugas, é um exemplo do que a gente sabe que aconteceu nas tartarugas. Você tem genes muito semelhantes que levam ao desenvolvimento dos membros e que levam ao desenvolvimento do casco. Então, provavelmente foi uma duplicação gênica que aconteceu em tartarugas, e esses genes assumiram agora a responsabilidade, né, no caso esses daqui, duplicados, assumiram a responsabilidade para desenvolver casco, né? E você tem um organismo que tem casco e outros répteis que não têm casco, ok? E outro processo chamado indução, né? A indução é quando as células vizinhas elas
sinalizam para as outras células, fala assim, ó, se desenvolva em alguma coisa. Tá? Isso acontece muito dentro dos animais, né? Aqui a gente gosta de falar muito sobre os membros, né? Mas, por exemplo, o mesênquima aqui, na verdade, seria as células de preenchimento, eles sinalizam para o epitélio e falam, ó, epitélio, se diferencia em alguma coisa. Aí você pode ter desenvolvimento do pelo, por exemplo, uma glândula, desenvolvimento de escamas, desenvolvimento de membros, desenvolvimento do que você quiser. Tá? De carapaça, em tartarugas, escamas, em peixes, e assim por diante. Tá? Então, na verdade, é só você sofrer algumas mutações nessas células aqui, que durante o desenvolvimento embrionário, você leva a informação de, ao invés de você ter glândula, você pode ter outra coisa, você pode ter uma escama, por exemplo. Ou ao invés de você ter escama em peixe, você pode ter dente, tá? Então, e olha que coisa legal, não sei se vocês sabiam disso, mas os nossos dentes são originados a partir das escamas dos peixes, tá? Então, os dentes dos peixes também, né? Claro. Lá nos ancestrais dos peixes, lá um pouco depois das picaia, ou um grupo assim que estava dando origem aos primeiros grupos conhecidos aí como peixes, que tinham placas ósseas, né, sobre o corpo. Essas placas se modificou e deu origem aos dentes, essas estruturas que ficam na boca com função de raspar no início, né, porque não existiam a mandíbula, né? A mandíbula surgiu posteriormente lá em gnatostomados, a gente chama hoje de gnatostomados, mas em algum momento as escamas se diferenciaram e deram origem aos dentes. Tá? Então você pode ter diferentes estruturas, uma parte do tecido induz ao tecido se diferenciar. Ok, pessoal? E existe uma outra coisa interessante, mas chamada de cooptação. Essa é muito legal também, que é a mesma estrutura com diferentes funções. Né? Isso é mais do que óbvio quando a gente olha ali para os vertebrados. Então, uma estrutura pré-existente pode ser recrutada para funções diferentes. Ok? Então, as asas, por exemplo, elas evoluíram 3 vezes em vertebrados. Então, você tem os membros anteriores que, na verdade, se diferenciou a asa em 3 vezes. Em morcegos, nas aves e nos pterossauros, tá? 3 grupos diferentes, sendo que o vivente hoje só existe aves e os morcegos. Mas pterossauros também eram alados. E você tem aqui como exemplo, ó, braço do humano, dianteiro do cavalo, asa do morcego, nadeira de uma baleia. A mesma estrutura óssea, os ossos são homólogos, são os mesmos ossos modificados com e com funções completamente distintas. Tá? Então, por isso que a gente olha para as coisas e fala, nossa, elas são tão diferentes. Não, são a mesma estrutura, né? Só que, dependendo do caminho evolutivo que aquele grupo toma, né? Associado a mutações em níveis moleculares, dependendo da função da estrutura que a estrutura deveria ter ou precisaria ter no ambiente, então associado ao ambiente, você tem uma função completamente diferente daquela estrutura. Ok? Então, essa existência de discretos módulos de desenvolvimento permitiu que os princípios de dissociação, tá? Duplicação, duplicação e divergência e coopção formassem novos tipos de organismos. Então, isso aqui é muito interessante, pessoal, porque esses processos que eu falei para vocês aqui, né, de evolução modular, né, esses diferentes módulos associados com aqui essa dissociação, essa duplicação, a coopção, né, todos esses conceitos que eu falei aqui para vocês, permite essa variação enorme de formas dentro de metazoários. Claro que a maioria dos exemplos são dos vertebrados, porque os vertebrados é o grupo que a gente conhece, que é mais bem estudado, também é o grupo que eu trabalho, né? Mas até porque o grupo mais bem estudado a gente consegue traçar certinho as histórias ali. Então tem alguns exemplos de vertebrados, uma aula de lofotracozoários, né? Não fiquem desesperados com isso. Mas é só para mostrar como a evolução pode gerar todos esses diferentes tipos de organismos. Ok? Bom, isso daqui não ia passar para você, eu esqueci para vocês, né?
Cria novos tipos de celulares. Bom, eu vou dar uma pausa, pessoal, eu vou fazer 2 partes da aula, não vou fazer uma aula contínua de 2 horas, vou fazer 1 horinha, vou parar aqui e a gente vai voltar a falar dos triploblásticos bilatérios na segunda parte. Ok, pessoal? Como se fosse o nosso intervalo, né? Então vou parar aqui e interromper a gravação.